Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 54, versículo 17, que diz assim: Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede. Assim diz o Senhor. O profeta Isaías ele declara essa promessa em um tempo de restauração para o povo de Israel. Após períodos de sofrimento, após período de opressão e disciplina de Deus, Deus anuncia um novo tempo, um tempo de segurança, um tempo de proteção e de favor de Deus. Essa palavra não apenas encorajava Israel, mas estabelecia uma verdade espiritual e eterna. Aqueles que pertencem ao Senhor têm uma herança garantida, uma herança de proteção contra ataques e justiça de Deus diante das acusações. E desse texto eu quero apresentar algumas lições preciosas que vamos compartilhar. A primeira lição: nem toda arma preparada terá sucesso contra nós. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Assim diz o texto. O texto não diz que não haverá armas, mas diz que elas não prosperarão contra nós. Salmo 121, verso 7 diz que o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O ataque contra nós, meu irmão, pode até ser formado, mas o resultado já foi determinado pelo nosso Deus. Não terá êxito. Os planos dos nossos adversários estão sendo frustrados. E a segunda lição que compartilha é que Deus silencia toda acusação. O texto diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Além dos ataques visíveis que vimos, existem palavras, existem acusações, julgamentos e calúnias. Mas Deus garante que essa voz não prevalecerá contra o teu servo, contra o servo dele. Romanos 8,33 diz que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Meu irmão, é Deus que nos justifica contra todo tipo de acusação. Quando Deus te justifica, nenhuma acusação humana ou espiritual pode ter poder sobre nossas vidas. Nenhuma condenação espiritual pode nos condenar. E a terceira lição que apresentamos é que a herança do servo é viver debaixo da justiça de Deus. O texto diz: esta é a herança dos servos do Senhor. Isso, meus irmãos, isso não é algo ocasional. Isso é uma promessa, isso é herança, isso é direito daqueles que pertencem a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa defesa não vem de argumentos humanos, nem da força da mão humana, mas da justiça que procede do próprio Deus. E a lição central da nossa reflexão diz que quem pertence a Deus vive protegido. Quem pertence a Deus vive justificado e por Ele. Esse versículo, meus irmãos, revela que a segurança do servo de Deus não está nas circunstâncias, mas na aliança com o Senhor. Se você desfez a sua aliança, saiba de uma coisa: refaça ela agora com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não é um Deus que quebra aliança. Armas podem se formar contra nós. Palavras podem se levantar, mas nenhuma delas terá poder, nem prosperará contra nós. Porque o nosso Deus é Ele que está no controle da sua e da nossa vida. Aplicando o texto aos nossos dias, você pode estar enfrentando ataques
críticas, perseguições ou acusações injustas. Mas creia, hoje Deus libera uma palavra. Basta apenas uma palavra sobre a nossa vida. Não prosperará, não prevalecerá e não permanecerá. Confie, permaneça firme. Deus é o teu, Deus é o nosso Salvador, Deus é o nosso defensor. E se você deseja viver essa promessa, é necessário pertencer ao Senhor. E as nossas atitudes, elas indicam a quem nós temos pertencido. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e torne-se participante dessa herança espiritual, proteção, justiça e vida eterna. Amém? Irmão, guarda essa palavra no seu coração. E que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Amém? E meus irmãos, eu tenho um recado para compartilhar sobre uma oferta missionária, a missão Continente Africano. É uma obra de Deus e ela precisa avançar cada vez mais. E você pode fazer parte dessa missão. Provérbios 11, 25 vai dizer que a alma generosa prosperará. Meus irmãos, nós concluímos o curso de treinamento de treinadores e nesse curso nós utilizamos o esporte, mais propriamente dito, o futebol, como instrumento de evangelismo. E nós estamos prestes, ao próximo ano, irmos ao continente africano e lá usaremos o esporte, o futebol, como instrumento para evangelizar, para levar a palavra de Deus no continente africano. Então eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando por nós, intercedendo por essa missão, pois o trabalho tem sido muito difícil e esperamos que os irmãos venham a também poder, quem puder, contribuir com essa compra dessa passagem, da aquisição das passagens. E o Pix que nós deixamos é do banco C6, alexandrecostacosta@hotmail.com. Meus irmãos, qualquer valor é importante. Além das orações que nós pedimos que os irmãos estejam intercedendo por essa obra missionária. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.